bem-vindos à terceira sessão, digamos, é a segunda regular do ciclo de fóruns sobre a inteligência artificial em interação no mundo físico. É um ciclo que é organizado e promovido pelo ISR Lisboa, uma unidade do Laboratório Social de LARCIS, e que foi organizado, estruturado entre mim, Pedro Lima e o Preciso Silva, que está aqui também na audiência. E hoje vamos falar sobre, portanto, a ideia tem sido sempre falar da inteligência artificial, mas fora daquela área em que em todo lado aparece atualmente, né, digamos mais no mundo digital, como nós chamamos, mas de inteligência artificial ligada de alguma forma ao mundo físico. E temos andado a passar por várias dessas áreas. Falámos primeiro na robótica, ou com a primeira sessão de introdução ao todo o ciclo. Depois falámos na robótica e na indústria dos serviços. Hoje vamos falar nas cidades. E para isso temos como moderador o professor Paulo Ferrão, que vai, a partir daqui, pela ação, apresentar o nosso painel de luxo. Há uma pessoa que ainda não está, que esperamos que chegue, está a viajar, mas há esperança. E, portanto, vamos iniciar. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Uma boa tarde a todos. E eu, como introdução a esta sessão, diria que se olharmos à nossa volta, embora muitas vezes não o possamos perceber, tanto os semáforos como as luzes da rua, os próprios contentores do lixo, na verdade tudo isto faz parte de uma rede. E esta rede está a ganhar inteligência. Portanto, não é de facto ficção científica, é uma realidade do futuro onde a inteligência artificial deixa os ecrãs e entra no nosso espaço mais comum, portanto, entra nas cidades e entra nas nossas casas. É evidente que nos próximos anos a forma como gerimos o tráfego, a energia, a segurança em casa vai ser definida por algoritmos. E, claro, hoje estamos aqui para discutir como e o porquê desta revolução, por enquanto silenciosa. De facto, o tema que nos traz aqui hoje, como o Pedro disse, é cidades e casas inteligentes, como é que a inteligência artificial transforma o espaço comum. E, portanto, vamos explorar o que significa ter um território inteligente. Portanto, desde a gestão do tráfego, desde o transporte público responsivo, a recolha de resíduos, a manutenção preditiva, a gestão da energia em casa, como é que a gestão de energia em casa se propaga à cidade e, para nos guiar, no fundo, nesta jornada interessantíssima, temos 4 líderes que respeito muito e que agradeço muito terem vindo ter connosco. Eu iria começar com o professor Ernesto Morgado, portanto, um colega do técnico, mas que para além de ser colega, é muito mais do que isso. Eu acho que ele é mesmo o ícone máximo da inteligência artificial em Portugal. Eu estava a falar com o professor Ernesto Morgado e fiquei a perceber que começou a trabalhar em inteligência artificial em 1975. Portanto, é bastante impressionante. E fez o seu doutoramento em inteligência artificial em 1986. Com base nisso, criou uma empresa de grande sucesso, a Syscog, que foi de facto pioneira na otimização de sistemas de transporte e de gestão de recursos por toda a Europa e creio que por todo o mundo. Por isso, muito obrigado, Sr. Ernesto Morgado, por estar aqui hoje connosco. Depois temos um empreendedor um bocadinho mais júnior, portanto, o Miguel Carvalho, mas que não deixa de ser também um caso de enorme sucesso. Portanto, o Miguel é também engenheiro informático do técnico, depois fez um MBA e também criou uma empresa, da qual é hoje atualmente o CEO, que é uma empresa que trata mesmo destas coisas da inteligência artificial dentro das nossas casas e como é que ela alastra das nossas casas para a cidade e como é que isso pode, no fundo, dar um mundo mais sustentável, particularmente em termos de energia. E depois temos o nosso cientista, portanto, o professor João Paulo Costeiro, do ISR, do LARCIS, que é um especialista em visão por computador e em machine learning e que, evidentemente, nos vai trazer aqui muitas perspectivas, mas como é que, no fundo, esta lógica de ver e de apreender, não é, nos está a guiar e a criar novas visões e novos mundos sobre a cidade. Portanto, de facto, não podíamos ter aqui um melhor painel. Tínhamos também, e podemos vir a ter, o Paulo Calçada, que nos poderá acrescentar aqui uma perspectiva de quem gera uma cidade, que é o diretor da Fonte Digital, mas infelizmente estava a caminho
de Lisboa desde Istambul, o avião atrasou 2 horas e meia, portanto é capaz de andar no ar, e ainda não temos a inteligência para o puxar aqui para este espaço, assim desta maneira tão rápida. Muito bem, tendo dito isto, eu passava aqui à discussão. Vamos organizar isto da seguinte maneira: vamos ter um conjunto de perguntas, vamos rodando entre os participantes e, naturalmente, terei o maior gosto em começar justamente com o professor Ernesto Morgado e começar a conversa com aquilo que ele desenvolveu de uma forma pioneira a nível internacional, que foi a otimização dos transportes públicos. Portanto, a Siscov, a empresa que criou e do qual foi líder, tem um histórico de sucesso na otimização de horários, de tripulação e de gestão de recursos em grandes empresas de transporte. E, portanto, o que gostava de perguntar é de que forma é que estes novos modelos de IA e a investigação operacional podem ser adaptados para tornar o transporte público mais responsivo, não sei se este é o termo correto, portanto, às procuras e às condições reais do trânsito, mas também, se calhar, da poluição e das questões ambientais. Portanto, o que é que devemos esperar, o que é que fizemos e o que é que devemos esperar da IA neste mundo dos transportes? Professor Ernesto Morgado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização o amável convite que me fizeram. Muito gosto de participar. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostava de caracterizar um pouco o problema que nós resolvemos e para perceber depois como é que nós o poderíamos adaptar ao caso de uma cidade. Portanto, fazer o seu planeamento e sua gestão é algo que é muito complexo. Primeiro porque tem um conjunto tem uma rede muito complexa e o primeiro passo que se tem que fazer é dessa rede, que parte da rede é que nós vamos usar para planearmos uma oferta para responder a uma dada procura. No caso de passageiros, há uma procura de passageiros que normalmente se sabe como uma tabela de origem e destinos, que sabe como é que as pessoas estão, para onde é que querem ir, e com base nisso nós vamos usar a rede que temos e criamos uma submalha dessa rede, criando linhas, ou que muitas das vezes no domínio dos autocarros são chamadas as carreiras, para no fundo termos uma maneira de esses passageiros fluírem de maneira optimizada pela rede. Então, esse é o primeiro passo, que é o planeamento das linhas. Depois temos que planear uma quantidade de recursos para podermos utilizar essas linhas com os comboios numa determinada frequência que foi determinada. E isso é feito, é tão complexo que normalmente um caminho de ferro tem vários departamentos para resolver esse problema. Tem o departamento de horários, em que nesses horários tentam planear a via férrea e o tempo para calendarizar uma quantidade de viagens, okay, que no fundo vão dar origem à tal oferta que eu falei, mas esses comboios não andam sozinhos, é preciso outros recursos para os operar, e portanto há outro departamento, que é o departamento do material, que tem que planear todo o material, todos os veículos necessários para fazer essas viagens acontecer, e finalmente esses veículos, por enquanto, ainda não andam também sozinhos, e portanto é preciso depois calendarizar o pessoal necessário para fazer isso. E quer estes veículos, quer estas pessoas, aparecem em vários tipos. Por exemplo, há locomotivas e carruagens, pode, no caso das mercadorias, haver locomotivas e vagões, também há as automotoras que fazem o papel de ambos, no caso das pessoas há maquinistas, há revisores, há pessoal de catering, etc. Todos este pessoal, para serem planeados, têm um conjunto de restrições escritas que um sistema de planeamento tem que ter em consideração para poder criar trabalho válido para esses recursos. Por outro lado, o problema normalmente é tão complexo que, dado que no caso de transporte de passageiros apresenta uma grande regularidade, porque as pessoas gostam de apanhar o transporte à mesma hora e saber os dias em que aparece, pode ser todos os dias, ou todos os dias, exceto fim de semana, etc. Portanto, como há uma grande regularidade, então o planeamento dos caminhos de ferro é feito por uma espécie de camadas. Começa-se pelo planeamento estratégico, planeamento a longo prazo, em que se cria um horário padrão, que vai sendo repetido ciclicamente todas as semanas ao longo do ano, se tudo corresse
como era esperado, não era preciso fazer mais nada, mas o mundo não é ideal e, portanto, vão aparecendo perturbações a esse mundo. Há perturbações que podem ser previsíveis, como, por exemplo, saber que há um evento desportivo e que é preciso criar uma série de comboios para esse evento num dia tal, ou que uma pessoa tem que ir ao médico, ou que uma locomotiva tem que ir à manutenção, etc. E, portanto, há também uma outra camada, que é o do planeamento tático, em que nós vamos fazer alterações às semanas ou aos meses em relação ao horário padrão, de maneira a podermos acomodar essas alterações típicas do mundo real. E, finalmente, daí há aquelas coisas que aparecem imprevistamente. Uma árvore que cai à linha de ferro, ou uma pessoa que adoece, ou uma máquina que avaria, e, portanto, há uma terceira camada, que é da operação em tempo real, que normalmente é chamado despacho operacional, onde aí os algoritmos já não se preocupam tanto em tentar encontrar o melhor plano, mas é em tentar encontrar um plano possível o mais rapidamente possível. Pronto, ter um sistema que dá resposta a todas estas necessidades em termos de recursos, espaço, planeamento, etc., é de facto algo que é bastante complicado. Ora bem, como é que nós podemos adaptar isto a uma cidade? Portanto, os transportes numa cidade são de dois tipos. Nós temos os metropolitanos, que se aproximam muito do que é o caminho de ferro. É um caminho de ferro debaixo de terra, mais ligeiro, e, portanto, normalmente, devido ao volume de passageiros que é transportado em pouco tempo, tem uma frequência muito maior, e, portanto, faz uma espécie de carrossel, que é na mesma linha, andam comboios uns atrás dos outros, em circulação, para dar um fluxo contínuo para os passageiros poderem deslocar para os seus destinos. Tipicamente, os metropolitanos também são divididos por linhas, isto é, como a velocidade é tanta, a frequência é tão grande nos comboios, não queremos que a perturbação de um implique a perturbação em todos eles. E, portanto, divide-se isto em segmentos, em linhas, em que cada linha é quase autónoma e, portanto, se houver uma perturbação numa linha, não se propaga à outra. Portanto, embora os comboios tenham mais paragens que um caminho de ferro normal e a frequência seja maior, o que é certo é que o problema é dominável, exatamente porque agora nós temos só de trabalhar linha a linha em vez de pensar num país inteiro. E, portanto, é uma maneira que eu não vejo problema, e aliás já observo muitas vezes, inclusive para o metro de Londres, conseguimos resultados muito interessantes. Para os autocarros, as coisas começam-se a complicar. Porquê? Porque os autocarros interagem com o resto do trânsito. Enquanto num caminho de ferro e num metropolitano, a empresa que controla tem quase o domínio total sobre o andamento de circulação de todos os comboios, numa cidade não é assim. Portanto, nós vamos ter que reagir ao trânsito e, portanto, é preciso criar, provavelmente não é possível criar horários padrões, como no caso do caminho de ferro, porque não há tanta regularidade, mas temos que ir mais a caminho dos sistemas de gestão, portanto, ao nível tático e para o nível do despacho. Aí, a inteligência artificial normalmente tem melhor comportamento. No longo prazo, no estratégico, a investigação operacional normalmente dá melhores respostas. E porquê? Porque é um mundo mais ordenado e, portanto, aí a matemática pode tirar partido disso. A inteligência artificial é exatamente, não é para as tarefas que são ordenadas, é para aquelas que são desordenadas e até caóticas. E dá ambiguidade, as coisas são vagas, etc. E, portanto, a inteligência artificial aplica-se melhor aí. Ora bem, para trabalhar então num destes, portanto, por um lado, a complexidade é menor no caso dos autocarros, porque cada viagem só tem um veículo, enquanto que num comboio tem muitas. Mas, por outro lado, a complexidade é maior, exatamente porque os veículos podem interagir com outros veículos sobre os quais não temos controle. E, portanto, aí temos que assentar num sistema de dados que tem fluxos contínuos, que tem que estar a chegar a alimentar para dizer qual é que é o estado do trânsito. E, portanto, temos que fazer contagens de passageiros, fazer telemetrias de frotas,
ver como é que está o trânsito, etc. Portanto, temos que alimentar o sistema com esses dados. No caso dos cabeceiros, isso também é assim. Nós hoje, o nosso modelo de despacho já recebe informações sobre os atrasos dos comboios. Mas essas mensagens que recebem são todas muito bem tipificadas, que são usadas pela mesma empresa, etc. No caso do tecido urbano, isso não vai ser com certeza assim e, portanto, é preciso pensar como é que se organizam os dados e como é que se melhoram os dados para poder ser melhor. Ao nível dos algoritmos, portanto, aqui também temos que ter otimização multi-objetivo. É preciso, muitas das vezes, compatibilizar várias coisas. Não é só o custo, muitas das vezes. No caso do hemisfério, um dos grandes objetivos é diminuir o custo da operação. Aqui não é só o custo que interessa, é preciso também minimizar, por exemplo, o tempo de espera dos passageiros, a ocupação de veículos, ter cuidado com as emissões atmosféricas e, portanto, há que, na função de custo, que, no fundo, orienta o sistema para otimizar a operação, tem que se ter estes objetivos todos presentes. Por outro lado, como é muito irregular, tem que se fazer também, provavelmente, optimização estocástica, que não é tão vulgar no caso dos caminhos de ferro, e temos que usar heurísticas que sejam muito rápidas para lidar com tantos dados em tempo real. Isto vai permitir o quê? Vai permitir satisfazer o passageiro e o tripulante como até agora não era possível. Por exemplo, se nós fizermos horários periódicos, que são horários que tipicamente o comboio que eu apanho todos os dias sai sempre a horas perfeitamente determinadas ao longo do dia, portanto, meia hora, ou de hora a hora. Isto permite aumentar a fiabilidade do sistema para o passageiro aderir mais à sua utilização. Por outro lado, podemos fazer horários modais, que são horários que compatibilizam os horários de diversos meios de transporte. Por exemplo, quando o comboio chega a Santa Apolónia, haver logo autocarros ali para os passageiros seguirem e haver outras passagens também com o metro, etc. Portanto, é muito importante os horários modais e, por outro lado, ao nível da satisfação dos trabalhadores, é algo que nós temos bastante experiência nisso, é tentar usar políticas igualitárias que dão o trabalho bom e o trabalho mau, distribuindo pelos trabalhadores em vez de nos apanharem só com o que é bom e com o que é mau. Quando aqui se diz bom e mau, pode ser serviços mais seguros para zonas melhores da cidade, outras mais inseguros, pode ser serviços, trajetos que são muito monótonos e que as pessoas não querem andar sempre nesse trajeto. Portanto, hoje os algoritmos já têm uma capacidade de encontrar uma variabilidade muito grande e conseguir satisfazer. Portanto, a ideia aqui, penso que eu não queria alongar mais, porque a ideia aqui é, em termos de benefícios que se podem esperar, é uma maior responsabilidade à procura, melhor utilização de recursos e uma maior robustez para que vamos logo um pouco mal haver meios de descrever o problema e resolver. Muito obrigado. Obrigado, professor Ernesto Morgado. Eu tiro aqui com clareza uma coisa que disse e que me parece muito importante, é que a IA não será usada para resolver todos os problemas, não é? Portanto, cada problema tem a sua ferramenta mais adequada e, não sei se posso dizer, esta ideia de que a IA hoje em dia é que vai ser o futuro, não será para tudo, para áreas onde será especialmente utilizada. E passar então agora ao Miguel Carvalho, para seguir aqui uma lógica espacial apenas, portanto aqui não há nenhuma inteligência artificial, estamos seguindo aqui pela esquerda. E, portanto, o Miguel, ele está a usar a inteligência artificial para promover a eficiência energética em edifícios e em bairros. Portanto, criou esta empresa, que é o Otize, que trabalha com uma análise detalhada de consumos de energia a partir de dados dos contadores inteligentes que temos em casa e que, na verdade, tem uma capacidade de monitorizar os nossos consumos com grande resolução temporal. E a pergunta que lhe faço é semelhante. De que forma é que a IA pode evoluir para não só identificar desperdícios, mas eventualmente também atuar automaticamente em edifícios e em bairros, ajustando os perfis de consumo em tempo real e, na verdade, ajustando a quê? Ajustando à disponibilização de energia num mundo que é cada vez mais baseado em renováveis, não é? E que temos toda a vantagem de aproveitar o sol e o vento quando ele existe
e de reduzir os consumos quando ele não existe. Pronto. Perguntava ao Miguel como é que ele pensa, o que é que está a acontecer nesta matéria. Professor, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar a casa. A minha casa não conhecia esta assoalhada, que é um bocado grande. Já não vinha cá há algum tempo, mas é muito acolhedor e é um prazer de facto voltar a casa. Como o Professor Paulo indicou, na Otice trabalhamos com dados de gente e já para perceber e ajudar ao final a ser mais eficiente. Mas, extrapolando isto, a AI e o esforço de digitalização que tem existido com a instalação dos computadores inteligentes, que neste momento disponibilizam dados de consumo a cada 15 minutos, não são ainda dados em tempo real, isso é um passo importante, mas permite efetivamente olhar ferramentas que podem não só apoiar o utilizador final a entender melhor os seus consumos e a tornar-se mais eficiente sem necessitar de ser um engenheiro mecânico, ou seja, sem necessitar de saber a diferença do quilowatt ao quilowatt-hora, ou seja, traduzir, servir como um tradutor de o que é que as pessoas devem ou não devem fazer, os negócios ou as empresas devem fazer para se tornar mais eficientes, mas, pegando na pergunta do professor, poder efetivamente, olhando num contexto de bairro, num contexto de cidade, enquadrado no que seja, possa ser uma micro-rede, por exemplo, algo, em que tínhamos que contar com dados de qual é a previsão de consumo, quer individual, quer agregada, qual é a previsão de produção renovável descentralizada que possa existir ou não, e outro tipo de variáveis como meteorologia, prever e ajudar que essas micro-redes, essas cidades e esses pontos de consumo possam ser mais eficientes. E, indo um bocadinho mais à frente, se existindo a capacidade de atuação em algumas tipologias de consumo, por exemplo, cada vez mais, no caso das baterias menos, ainda tem um custo bastante elevado, mas com a introdução de sistemas de armazenamento na rede, com a introdução de cada vez mais de carregadores, veículos elétricos na rede, que têm um consumo de potência bastante significativo. E outros ativos que podem existir, tanto em edifícios municipais, como em edifícios em casas residenciais, como em edifícios de serviço, como, por exemplo, estes termoacumuladores, bombas de calor e outros. O controle destes equipamentos de forma orquestrada, ou seja, e otimizada numa lógica de multi-objetivo, podemos estar a otimizar em termos de redução de custos, podemos estar a otimizar tendo em conta a maximização do autoconsumo de energia renovável que é produzido de forma descentralizada, podemos estar a otimizar tendo em conta a promoção da redução de emissões de CO2. É possível, efetivamente, orquestrar estas cargas para promover uma redução de custo nesta micro-rede e os participantes desta micro-rede. Depois podemos expandir isto para um contexto nacional e europeu, mas que em Portugal está a ganhar muita atração das comunidades de energia, como é que permite a partilha de energia entre os vários participantes nestas comunidades, mas podemos, efetivamente, garantir aqui uma orquestração que permita maximizar o benefício que é gerado para cada utilizador final e também para a própria micro-rede, para a própria cidade, para o próprio bairro ou para o próprio edifício. Portanto, do que nós fazemos no Otice, estamos a trabalhar exatamente nestes vários cenários, ou seja, desde a otimização num primeiro nível, num nível de recomendações, ou seja, num nível em que ainda não conseguimos atuar, essa capacidade de atuar ainda não existe nos ativos no poder. Pode existir um primeiro nível de recomendações, ou seja, há uma agregação de dados que permite um conjunto de recomendações sobre quais são as melhores tarifas para cada um dos pontos de consumo na cidade, qual é a melhor potência contratada, quais são as horas mais adequadas em que os vários ativos devem funcionar para
para reduzir custos, mantendo a usabilidade e o conforto dos utilizadores, por exemplo, a nível e estes ativos como baterias e mesmo os próprios carregadores de veículos elétricos, em que é possível não só controlar quando é que eles vão carregar, mas qual é a potência também que podem disponibilizar, permite de facto ter aqui vários níveis de otimização que podem primeiro passar por recomendações, mas depois podem efetivamente passar pela atuação em tempo real e destes ativos para garantir aqui uma maior eficiência, uma gestão mais eficiente, tendo menos custo e também, mais à frente, poder propiciar também uma rede elétrica mais resiliente e mais flexível, que permita também incorporar mais renováveis que nos permitam atingir também menores níveis de emissões de CO2. Muito obrigado, Miguel. Portanto, também há de facto aqui várias escalas, não é? Nós também o caso de pessoa que era nos transportes, portanto, a escala da pessoa, a escala da casa, a escala da cidade, e há que saber jogar com isso. Bem, muito obrigado. Eu passava agora aqui ao meu colega João Paulo Costeira e tive agora aqui uma ideia com estas vossas intervenções. Eu visitei recentemente o Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que é internacionalmente conhecido. Ou seja, entramos numa sala em que há inúmeros televisores, aqui um pouco como na Brisa, mas muito maior, com projeções de imagens da cidade, de inúmeros sítios, e podem trocá-los, etc. Eu depois perguntei, então, mas estas imagens, alguém está a olhar para coisas que acontecem? Não, isso depois, se houver algum problema, eles avisam-nos e nós reagimos. Portanto, ou seja, na verdade não estão a ser interpretadas aquelas imagens. Não é? E a pergunta que eu faço ao João Paulo é, tendo em conta o seu trabalho, que é essencialmente nesta área da gestão das câmaras, da manutenção do tráfego, como é que a visão do computador, para além aqui, de alguma coisa de contagem, etc., pode articular estes eventos, não é? Portanto, como olhar para o trânsito, olhar para acidentes, anomalias da circulação, crime, e, com base nisso, ajudar realmente a uma gestão da cidade de uma forma que seria mais inteligente. João Paulo, força. Só das semanas iniciais, mas obrigado pelo e eu vou estar aqui com este painel e eu vou usar, digamos, algumas em sequência. A pergunta, vou reformular. Essa coisa da visão de computador não consegue dar estado todo da cidade. A resposta é assim. Interpretar alguma coisa? No fundo, tudo isso que tu enumeraste são basicamente padrões. Okay? É descobrir padrões. Sim. Já agora eu vou fazer a resenha histórica. Eu não tinha nada a ver com coisas deste tipo. Toda a vida, como engenheiro, a minha ideia foi desenvolver mecanismos para tirar as pessoas do caminho. Automatizar aviões, automatizar fábricas. É essa a ideia. E é precisamente com o tráfego, com o problema de tráfego, que foi completamente ocasional. Eu me cruzei com dois aspectos fundamentais. Um é a tecnologia, que é a dita IA, e a outra é quando se mete a pessoa no sistema. E desenvolvi umas convicções que era isso que eu gostaria de partilhar. Sobre a tecnologia, a tecnologia e essa que eu descobri já agora, não está aqui ninguém que eu me lembre que tenha contado a história, que me posso contar outra vez, foi através de um ensinamento de um aluno, neste caso. Foi um doutoramento conjunto com a Carnegie Mellon, em que o desafio do tráfego foi criado por uma oportunidade da Câmara Municipal de Nova Iorque. Foi o Mayor publicou, a cidade publicou uma lei que eu acho que existe já agora que temos legisladores aqui, uma
federal, que é dinheiro para lugar naquilo que o Ernesto disse, que há problemas que quando eu tenho o modelo certo e os dados certos, é obrigatório usar modulação matemática, porque é sound. Eu sei, eu consigo prever e quando o problema é mal definido, é uma chatice. Portanto, quando percebi que aquilo, ela disse, mas espera aí, eu ao mesmo tempo desenvolvi uma coisa com que a tal inteligência artificial que o senhor não gosta, e veja lá, isto funciona tudo. Portanto, o que é que se percebeu? É que, de facto, aqueles modelos chamados end-to-end, que é, eu não quero saber o que aquilo está dentro, eu sei é que a dimensão daquilo é tão grande que eu consigo interpolar os dados de entrada para produzir os dados de saída. Claro, há um custo. Ela precisava de 30 milhões de variáveis, enquanto que o outro tinha para aí 200 ou 300. E, portanto, corrido. Real time. Portanto, vamos à parte tecnológica. De facto, como diz o Ernesto, há problemas bem estruturados que é a solução clássica, há outros que são muito complexos, então temos uma solução data-driven, né? Os dados é que dizem qual é o modelo. E agora vou fazer um espetáculo, porque é nisso que eu estou cientificamente a trabalhar, e eu acho que é o winner. O vencedor vai ser híbrido. Porquê? Porque se eu consigo calcular o ótimo, ninguém faz melhor que eu. Qual é o problema? O problema há alguns parâmetros do modelo que eu, de facto, quando sou eu a dizer, é assim, está mal. Então, esses parâmetros, como é que eu os calculo? Calculo com coisa de data-driven. O que está a acontecer as we speak? É exatamente isso que é. Está a haver nos sistemas mais performance, eu agora, depois que fiz a minha travessia, é evidente que na maioria das questões, esta IA de dados, só dados, funciona desde que a gente os tenha. Portanto, isto é um assunto muito importante para os digitais para resolver. O que começa a aparecer é olhar para o problema à maneira clássica, que é modelizá-lo e dizer assim, eu isto não sei calcular, isto é muito complicado, o que é que a gente faz? Mete dados e bingo. O que está agora a emergir são as teorias, são antigas, mas quer dizer, o eletromagnetismo é eletromagnetismo, umas equações mais ou menos dadas. A complexidade ser superada com dados. O que é que isso faz? Para o mundo físico, para o real time, não pode ser de outra maneira. Eu não posso ter um LLM de 70 bilhões de variáveis e inferir se eu devo virar para a esquerda ou para a direita. Aí até pode ter coisas mais complexas. E, portanto, isto tem importância fundamental na maneira como a gente educa, porque já estamos a educar para o data-driven. Isto é, esquece lá o automatismo. E aquilo que eu acho que vai ser o winner vai ser as coisas. As coisas e vamos ter que, outra vez, apostar nas foundations e, ao mesmo tempo, portanto, vamos ter, eu acho, uma nova explosão de sistemas que vão ficar affordable, como se diz. Baixo, em inglês, qualquer dia, simples, ok? Porque posso pôr a escala muito menor, ok? Para a segunda coisa, que é a segunda coisa que eu aprendi rapidamente, com o tráfego, é de facto meter a pessoa na equação. E aí há uma série de assuntos onde a ciência também entra, que as pessoas são muito mais bem comportadas em termos de modelo do que aquilo que a gente pode achar. Muito mais previsíveis, não são muito diferentes de sistemas físicos. Muito obrigado, João Paulo. O João Paulo trouxe-nos aqui, de facto, este conceito do híbrido.
E digo também muito satisfeito que eu tenha percebido ao fim destes anos todos que as pessoas importam. É uma coisa muito relevante para o Second Shift, para todos nós. E eu vou aqui desafiar o Ernesto Morgado a se calhar continuar a elaborar nesta questão. Portanto, o desafio da escala em cidades, e nomeadamente na otimização de transportes, para não variarmos o tema, já explicou que, no fundo, tem grandes redes, variáveis muito complexas, e também já explicou que tem vários algoritmos, não é? Portanto, agora, o que eu gostava talvez que nos dissesse é, na linha do que o João Paulo nos acabou de dizer, e daqueles argumentos que o Ernesto Morgado nos trouxe, daquelas soluções que nos trouxe, as otimizações, o IA, etc., como é que isto vai entrar tudo em jogo? Como é que combinamos, de facto, estas metodologias num sistema que é tão complexo, onde a densidade, a diversidade de dados, as anomalias são muito maiores do que, de facto, no caminho de ferro daqui para Paris, ou assim. E, portanto, se calhar continuar aqui esta lógica, na lógica do João Paulo Costeira, como é que vê, agora mais em concreto no caso dos transportes, a articulação desses algoritmos com o IA, assim com mais algum detalhe? Em primeiro lugar, eu queria dizer que nestas coisas às vezes vale a pena ser pragmático e não ser muito purista. Se nós tivéssemos sido puristas nas escolas, há muito que as escolas tinham desaparecido. Mas, embora nós fôssemos de inteligência artificial e quiséssemos conceber optimizadores que resolvessem o problema, mas nós quisemos também ser pragmáticos e que o nosso sistema fosse aceito. A inteligência artificial não pode ser imposta. Ela pode contribuir, mas é preciso que se dê tempo aos utilizadores para aceitarem o sistema. E se nós fizermos uma coisa totalmente automática e eles não tenham nenhum controle sobre o problema, eles a certa altura rejeitam o sistema. Então o que nós fizemos no nosso sistema foi um sistema com 3 modos de operação. Um modo manual em que é o utilizador que toma todas as decisões, o sistema apenas valida as restrições do problema e faz alguns cálculos às vezes que são necessários, pode fazê-los para ajudar o operador. Depois há um modo semi-automático em que é o sistema que começa a propor soluções ao utilizador e o utilizador agora já não tem que ir à procura dessas soluções que já lhe são apresentadas e agora escolhe aquela que, no seu entender, parece ser a melhor. E finalmente há o modo automático que se carrega no botão e volta. Porquê é que eu vos digo isto? É que nós levamos, as escolas neste momento está quase com 40 anos, nós levamos quase 20 anos a desenvolver um optimizador que desse resposta aos caminhos de ferro holandeses. Se nós não tivéssemos feito o modo manual que os foi satisfazendo ao longo desses 20 anos, nós tínhamos acabado. Portanto, numa complexidade como é uma cidade, eu penso que temos também ir por aí, não queiramos fazer apenas tudo o que é ótimo. Tenhamos sempre a ambição de lá chegar, mas escolhemos passos intermédios que permitem também alguma interação humana. São pessoas que têm um grande conhecimento e que sabem lidar com as mais diversas situações e que, portanto, não põem nunca em causa o automatismo. De certa altura, eles começam a sentir-se confortáveis e começam a utilizar o automatismo, então, tanto melhor e vai-se começar, então, a ter o retorno do investimento. Nós fizemos isso com uma tecnologia que era da inteligência artificial, eu dava isso aqui nas cadeiras de IA, que eram as técnicas de procura, e que, no fundo, é um problema de resolução de espaços de estados, e, portanto, sempre que o operador faz uma ação, ele avança uma posição num dos ramos da árvore. Se ele volta atrás, regressa no ramo, e depois faz uma outra ação diferente, vai para o outro ramo. E depois o tecido, para calcular o resto automaticamente, é só apontar para o estado da máquina e dizer, parta daqui e encontra a solução. E, portanto, integrava perfeitamente o trabalho. Portanto, o ser humano não perdia aquilo que tinha feito. Isto é útil até porque, muitas das vezes, há problemas que são muito complexos, mas que nós queremos uma solução de uma determinada maneira, que nunca vai ser atingida por uma caixa preta. Portanto, não há melhor do que ser o utilizador primeiro a fazer o plano, essa parte do plano,
quer de determinada maneira, e depois pedir à máquina para fazer o resto. E o inverso também acontece. Eu fazer uma solução toda automática, mas depois há umas pequenas coisas no final que eu não quero bem assim e quero ter a capacidade de manualmente ajustar. Eu penso que problemas desta dimensão não tem que ser exatamente esta abordagem, mas tem que ser uma abordagem que contemple não só a optimização, mas que ponha o operador no centro da operação. Há 40 anos. O sistema, desde que foi o primeiro sistema implementado na CP em 1989, uma coisa tão organizada e operação um pouquinho mais tarde. Mas pronto, a escalabilidade da cidade, pronto, isto traz problemas adicionais. Eu não sou verdadeiramente um especialista na área, mas eu penso que os computadores têm que ser alimentados por uma pipeline de dados. Tem que haver uma integração operacional, porque não é possível um algoritmo de inteligência artificial lidar com essa dimensão de dados. E depois tem que haver motores de previsão e optimização, e aí sim a IA tem que dar resposta. Tem que ser a conjugação de várias tecnologias que vão ser utilizadas para resolver um problema que é muito atípico. Não há nada regular, completamente quase caótico, porque andam milhares ou milhões de pessoas na rua e cada uma pensa da sua maneira. E, portanto, lidar com toda esta complexidade, lidar com múltiplas fontes de dados, desde texto, imagem, voz, etc. E integrar isso tudo num estado para que a inteligência artificial possa tomar uma decisão com base nesses dados de forma variada, é também só um desafio. E, portanto, muito obrigado. Eu acho que está a ficar bastante claro. Eu, pelo menos para mim, estou aqui a aprender imensa coisa que não sabia. E esta, de facto, da congregação das várias tecnologias e da mistura do elemento humano, não é? Com o elemento tecnológico, parece que está a surgir com muita naturalidade. E eu, puxando agora mais para a parte, uma parte que me interessa muito a mim, portanto, é como é que se desenha uma cidade que seja climaticamente neutra. E isto é um desafio enorme e tem todas as dimensões. Eu agora vou só buscar a dimensão da casa. Portanto, uma cidade para ser climaticamente neutra, ela tem, de facto, que ser movida a energias renováveis, que são, por definição, variáveis. E agora cá temos também o problema da escala. Temos o problema que é supra-cidade, que são as energias renováveis. Depois temos o problema, provavelmente, da cidade, temos o problema do bairro, temos o problema da casa. E temos hoje, de facto, na moda, e é uma moda porque se tornou regulamentarmente possível ter estas comunidades de energia, que no fundo são espaços onde o cidadão, e na verdade isto é uma democratização do sistema energético, portanto o cidadão individualmente na sua casa pode ter uns painéis e pode ele ser vendedor de eletricidade, que eu acho que é uma coisa formidável. E depois já podemos discutir isto, e depois ele pode trocar essa energia com outros numa comunidade. Claro, isto tem que ser muito bem gerido. E a pergunta que eu faria ao Miguel é: eles estão a desenvolver uns softwares pioneiros nesta matéria, como é que ele vê que isto vai acontecer, quais são os desafios e, na verdade, quais são as oportunidades e também, digamos, qual é a oportunidade de uma empresa que se está a desenvolver tecnologia que depois se firme num mercado maior. Miguel. Bom, este contexto das comunidades de energia é um contexto regulamentar que existe. É criado a nível europeu e está a avançar a diferentes velocidades em diferentes países. E Portugal, neste caso, é um dos países mais avançados neste enquadramento. Ou seja, o conceito aqui é que é possível, através de uma comunidade de energia, de um autoconsumo coletivo, é possível aos participantes dessa comunidade partilharem energia entre si, caso existam os chamados prosumers, ou seja, participantes que tenham produção descentralizada de energia, proveniente de cloud fotovoltaico, ou sistemas de armazenamento, e outros que sejam consumidores, e é possível existir uma partilha de energia entre si. Ou seja, esta partilha, dado que as redes físicas já estão estabelecidas, é sempre uma partilha virtual. Ou seja, obviamente, não é o participante A não está a partilhar quilowatts-hora, ou seja, energia, com o participante B fisicamente. Ou seja, é uma partilha virtual que é suportada por cálculos feitos pelo operador de distribuição, que é quem
que é quem faz a gestão de toda a infraestrutura de contagem, é sempre chamado nos computadores inteligentes. Os Smart Meters, que é o que possibilita estes novos modelos. E estes modelos vêm efetivamente permitir que possam começar a ser criadas comunidades que lá está, promovam a instalação de soluções fotovoltaicas de forma descentralizada, porque os produtores, e a ideia é exatamente esta, é que permitir que existe, que seja uma comunidade efetiva, de forma como está depois assim, efetivamente implementada, podemos falar disso, mas a ideia base é que possam ser comunidades, por exemplo, formadas por cidadãos, ou o que seja, em que hajam múltiplos consumidores, hajam múltiplos produtores, e em que possa existir efetivamente esta partilha, tendo os produtores também a possibilidade de, em vez de venderem o excedente de energia que não consumiram, porque existem sempre, em alguns períodos de 15 minutos, existe sempre algum excesso de energia que é injetado de volta para a rede. E há uns meses ou há uns anos atrás, a única hipótese que tinham era ou entregavam à rede a custo zero, ou então era vendido à rede, mas a um custo muito baixo. E neste cenário é possível, efetivamente, a partilha e a venda desta energia, remunerando os produtores e, com isto, também criando um maior incentivo para a penetração de renováveis centralizadas que efetivamente têm crescido. Este desafio, e portanto, em nível português, se não te querer interromper, fizeste muito bem, explicaste o que é o problema. O que eu gostava de perceber era, do ponto de vista de uma empresa, da Otis, qual é o desenvolvimento tecnológico que está em causa? Não é? O que é que, sim. Ok, aqui nós estamos a trabalhar ativamente nesta área, e o que é que nós temos que brincar um bocadinho para conseguir endereçar este problema? Temos que, nós, sendo uma empresa com base na Data Analytics, tentamos sempre otimizar, e temos que criar modelos de otimização que procurem, por exemplo, otimizar estas partilhas, ou seja, os modelos que podemos fazer são diferentes, mas há um modelo em que se pode efetivamente otimizar estas partilhas, ou seja, assento, e aí temos sempre que depender também, não só dos forecasts de consumo, de produção, de qual é o excedente que vai estar a ser disponibilizado para a partilha dentro da comunidade, obviamente aplicando IA. Mas depois há um conjunto de otimizações que tem que ser feito para perceber quais são as partilhas entre cada participante que podem maximizar o benefício para cada participante e para a comunidade como um todo. E depois há várias layers que podem ser introduzidas aqui dentro. Ou seja, se existirem ativos, por exemplo, de armazenamento. Então, estes ativos de armazenamento já não são só de consumo e produção, são efetivamente os dois. Podem funcionar como ativos de consumo ou como ativos de produção. Portanto, são layers adicionais de complexidade que têm que entrar neste modelo de otimização para conseguir otimizar efetivamente qual é a partilha que é feita a cada período de 15 minutos entre cada um dos participantes para maximizar o benefício de cada participante e também a nível da comunidade. E podemos expandir a conversa porque, do nosso ponto de vista, as comunidades começam a colocar-se não só como fontes de partilha de energia e potencialmente de quase mercados de energia locais, mas também podem começar a ser organizadoras e agregadoras de flexibilidade para disponibilizar essa flexibilidade à gestão da rede a nível nacional de forma muito mais resiliente, muito mais eficiente. E se eu percebi bem, aqui o plano tecnológico é muito a nível de... Aqui é muito integração de dados, regulamentar claramente, até porque a tecnologia está lá. Isso não é ciência. Não, mas, Miguel, eu estou a perceber porque o João Paulo seria na minha, não é? Ou seja, nisso tudo, o que estás a fazer é, tens que desenvolver algoritmos
que façam o melhor possível a previsão do que é que se vai passar, a previsão da produção. Depois têm uma heurística relativamente à distribuição, não é? A otimização da distribuição do bem que é a energia pelos participantes da comunidade, não é? Portanto, há aqui todo um conjunto sofisticado de metodologias de software e de analítica que vai fazer esta gestão, não é? É isto que está em causa. Sim. Muito bem. Sem câmaras. Sem câmaras. O que eu ia dizer é, eu ia fazer uma pergunta, se a energia não é parecida com o tráfego. Qualquer modelzinho banal, clássico, faz uma previsão. Não, aqui é dia. É quando vamos ao fim, ou seja, que é muito regular, o comportamento. Com a cada vez mais concentração de renováveis, as renováveis têm algumas características que são menos, têm maior nível de intensidade e maior nível de intermitência, o que as torna também menos despachadas, ou seja, não causa que da parte da rede elétrica tenha que tenha que ter a capacidade de criar uma capacidade de flexibilidade, porque de um momento para o outro pode aparecer uma nuvem que cobre um parque solar relativamente grande e são alguns megawatts que descem e são muito mais intermitentes que uma central a gás, uma central a carvão, e isto causa dificuldades também à própria rede elétrica de gerir, e aí nesse caminho que é um problema diferente deste que estamos a falar sobre as comunidades de energia. Nas comunidades de energia é de facto uma componente de nós temos que ter a percepção de qual vai ser o forecast de produção, qual vai ser o forecast de consumo, qual vai ser o forecast de excedente disponível na comunidade, para depois poder otimizar em termos das partilhas dentro da comunidade. É um problema que não é complexo tecnologicamente resolver, mas que é a integração de dados que exige. São horas realmente que têm que ser investidas, mas que deixa de ser complexo, mas não é uma integração de dados, uma integração de uma solução que é necessária fazer. Mas não é um problema extremamente complexo. Muito bem. Para problemas complexos está aqui o professor João Paulo Esteira e por isso eu vou-lhe dar uma pergunta assim mais arredondada. Vamos aqui para uma metáfora. Portanto, uma metáfora que eu uso muito, que é a metáfora do metabolismo urbano. Portanto, de facto, nesta metáfora, a cidade é um ser vivo. Portanto, e se fizermos a metáfora para o corpo humano, também podemos dizer que a medicina hoje assenta muito na capacidade de medir, de monitorizar o paciente, para depois fazer prevenção, planeamento e ação terapêutica. Portanto, nesta metáfora, de que forma é que as técnicas de processamento de imagem, de machine learning, podem ser aplicadas na monitorização destes sinais vitais urbanos, que temos vindo a falar, quer seja energia, quer seja uma câmara, o que for, para, na verdade, fazer uma manutenção preditiva da cidade. Ainda bem que eu já agora quero fazer uma nota sobre a dicotomia tecnologia-pessoa. Em termos de diagnóstico médico, é dever ético do engenheiro tirar o médico do mundo. Porquê? Porque a IBM gastou 10 bilhões de dólares nisso. A máquina supera o médico by far em diagnóstico. E é uma catástrofe na recomendação. E o médico bate. Ok? Portanto, para evitar erro médico, tira o médico do loop. É isso que eu quero dizer. No diagnóstico. Nunca na recomendação, que é o que o médico sabe fazer. Sobre esta questão, há um trabalho que foi, para mim, muito inspirador de 2014, à volta de esta problemática de contactar os cabos de foi uma senhora, Fei Li, que é uma famosa cientista de Stanford, que esteve na Google e que fez a seguinte coisa. Na altura, ia-se ao Google Street View e
fazer download das imagens e processá-las sem problema. Agora vamos carregar. E o que ela fez foi passeou virtualmente por ruas em 50 cidades americanas e corrigiu todas as fotografias e usou um detector de automóveis e catalogou todos os carros que apareciam nas imagens num conjunto pré-determinado que ela fez 2.560 classes, qualquer coisa assim. Então o que eram as classes? Era a marca, o modelo, o ano, mas depois com o computer vision eu consigo ver aquelas jantes penterolas, autocolantes, quer dizer, todas as idiosincrasias do carro. O que interessa é que eu, passeando no Street View e vendo quantos carros lá estão, tendo uma taxonomia, 2.000 e tal classes, eu consigo contar quantos carros há de cada classe. Aí é diagnóstico. Aí é diagnóstico. Okay? Aqui ainda é pré-processamento. Aqui é fazer as análises. E, porque, já agora, é nisso que eu trabalho. Eu não trabalho em ação, que é o agir. Eu observo e eu motivo. É nisso que as máquinas são boas. É produzir dados para depois a gente fazer com eles. Vamos ao outcome. Portanto, eu tendo um vetor com 2.000 e tal entradas, em que cada entrada é quantos carros deste tipo há neste bairro, a FFI conseguiu reduzir o censo. Posso dizer o seguinte: o voto, ela conseguia dizer com precisão de 97%. Okay? O voto, quem é que ganha as eleições? Em cada circunscription, portanto, seria círculo eleitoral, paróquia. Okay? Conseguia prever o income, portanto, rendimento das pessoas num bairro, é ao nível do bairro. Prever a etnicidade, na América é tudo. Portanto, conseguiu regredir, portanto, inferir o censo. Ela, com ironia, foi propor ao orçamento, ao Ministério das Finanças lá que gaste 2 bilhões cada década. E pá, eu faço metade e dou um grande resultado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas são, de facto, e é essa a buzzword, people are low rank. O que é que isso quer dizer? É que consegue-se reproduzir qualquer indicador humano, comportamento, compras. A Câmara Geronítica mostrou que a personalidade também, a partir de uma combinação de os mesmos indicadores das pessoas. Não estou a dizer que são as mesmas. Mas basicamente, isso também é conhecido na escolha de vídeos, seu pai tem concorrente. Cada pessoa, se quiser para ver um vídeo, vai escolher. Resulta de uma combinação. Há 40 pessoas que, se eu somar uns quantos coeficientes, acertam o que é que eu vou escolher. Já agora, e portanto, isto levanta um problema muito sério. Eu fiz, no âmbito de uma tese de doutoramento, nós fizemos uma experiência que também não esperava o outcome. Foi a livraria barata, eu conheci o dono, deixou-nos montar uma câmara e observar a aquisição de livros na livraria barata, que é na Avenida de Roma, portanto, com gente, obviamente, muito alto nível. Como é que escolhíamos livros? Portanto, escolhemos o escaparate dos livros novos, portanto, não havia pré-conhecimento. E ele deixou-nos escolher aleatoriamente os livros para pôr ali. Nós tínhamos dois números aleatórios, que era, chegava um saco de livros todas as semanas, tirávamos um aleatório, gerávamos outro aleatório, que era a localização. E qual é o critério pelo qual as pessoas escolhem livros? Está mais perto. A probabilidade de eu pegar o livro na segunda fila é 1/3 da primeira. O livro do meio saiu 0 no mês. Nós conseguimos prever se a pessoa era canhota. Depois fazíamos uma pergunta e dizíamos: então, era este livro que eu queria lá? Claro,
eu sou ok? Portanto, bom, à primeira vista a gente perdeu a fé no ser humano, depois fomos vasculhar os dados e a coisa não é bem assim. Isto é, condicionar no pegar, se eu fatorizar o pegar, a probabilidade de eu comprar um livro é uniforme. Qual é o problema? O problema é que eu pego muito mais vezes do que está ao pé. Portanto, compro mais ao pé. A probabilidade de comprar com o tempo é um exponencial. Quanto mais eu inspeço no livro, menos compro. Claro. Então, qual é a conclusão? É que 90% das nossas compras são impossíveis. Eu tenho que ir comprar um livro para a minha que faz anos, tenho 30, eu nem vou cá acima. O meu corpo diz que pega neste. Se forem hoje à barata, e esta história perdeu-se, porque a barata foi vendida à FNAC, muita gente foi na barata e os livros na barata, esses aparatos agora têm duas filas, duas para cá, duas para lá. Perguntamos às pessoas, ao pessoal que lá está, porquê é que isto está assim? Não sei, está assim. A razão foi, vindo deste estudo, epá, não pode ser porque por duas razões. Uma, esta, que é as pessoas que compram o que está à mão, por custo de inspeção, que é muito livre, não tem que decidir. E, portanto, nós separamos isto para cá e para lá, assim as pessoas só têm duas filas de livro. E, portanto, vão ter uma compra mais informada. Para a barata era bom, porque assim satisfazia as pessoas ao mesmo tempo quando tomavam conta daquilo no mundo. O que é que isto quer dizer? E esta é a conclusão que eu, em termos de observação. As pessoas são muito previsíveis. E, portanto, o que o dito Bintec consegue é hoje ter um modelo, e agora vamos à relação com o físico, um modelo matemático muito preciso da maioria dos nossos comportamentos. Porquê? Porque a maioria dos nossos comportamentos não é automático. Senão o cérebro fica torrado. Compra de energia, compra transporte, a gente tem as decisões quase todas tomadas e isso pode ser utilizado e é um modelo que pode ser usado como. Agora, a discussão que eu acho que tem que ter, isto é um dado aqui, é assim, nós somos assim, e é por isso que há a LLM. A nossa própria linguagem é extremamente previsível e não é porque não é cognitivo. Okay? A linguagem não é para pensar, é para comunicar. E as nossas palavras são muito. E é por isso que os LLMs funcionam tão bem, não é porque aquilo sai depois de tudo. E portanto agora põe-nos para as cidades. Ou seja, é possível fazer muito bom planeamento, digo eu que não faço planeamento. Se observarmos isto tudo. A questão é quem consegue observar isto. É burro. Poderia, se calhar, a Câmara Municipal de Lisboa tem que pedir à Câmara do Estado para poder planear o que quer que seja. Não estou a brincar. Isto não é uma piada, é um facto. Muito bem, certo? E, portanto, já agora, a minha missão como cientista, e é isso que o meu grupo de investigação faz, é disponibilizar esses algoritmos de KKK, não são de KKK, é muito doutoramento, mas que a Google apropria, Google e os outros, do ponto de vista do saber, e que depois tranca. Ok? Então, eu acho que é um dever ético do engenheiro, pelo menos uma instituição pública, disponibilizar para. É claro que isso levava agora a outra conferência inteira, que é os perigos que isso traz, não é? Isto podia ser o tema de outra conferência e vai haver uma, exatamente, vai haver uma só sobre isso, portanto hoje nós vamos aqui focar muito nisto. Eu, estando consciente do tempo, vou fazer uma última pergunta ao Ernesto Morgado por uma razão muito simples. Portanto, hoje em dia, e o João Paulo e o Miguel trouxeram aqui vários argumentos pelos quais pode ser útil usar a IA, mas o Ernesto Morgado teve uma empresa 40 anos, está ligada a ela, já não deve ter já percebi. Mas, portanto, passou 40 anos a vender isto. Quer
dizer, e não é também se calhar uma coisa fácil de vender. Vamos falar um pouco sobre como é que se convence ou como é que se... e o vender não é só no sentido de ganhar dinheiro, quer dizer, como é que é uma abordagem correta, não é? Se for falar com o Presidente de uma Câmara, qual é a abordagem que sugeria que se tivesse sobre o uso da IA para a gestão de uma cidade? E eu diria, claro, quer dizer, argumentos para cuidados a ter, enfim, no fundo era que me partilhasse um pouco da experiência única de 40 anos, não é? A vender este tipo de coisas noutros contextos, nos contextos de João Paulo, nos contextos de Espaço Mal e que vai passar no outro. Portanto, como é que vê a interlocução com a gestão de uma cidade nesta lógica da tecnologia? Obrigado. Bem, a primeira coisa que toca mais às pessoas que têm que tomar uma decisão dessas são as pessoas. Porque é um investimento, eu sou uma publicidade a dinheiro e é importante saberem quanto retorno do investimento. Portanto, as razões económicas são as principais. E temos que mostrar o que é que eles podem beneficiar de utilizar esta tecnologia. Redução de custos operacionais, redução de energia, etc. Portanto, são tudo coisas que eles podem ganhar, inclusive os próprios serviços da Câmara, que eles podem ganhar com isso. Depois há os aspectos ambientais. E todos os presidentes da Câmara hoje se preocupam muito com isso. Ou deviam-se preocupar. É também algo que podem, se eu tiver um sistema que quando há um problema qualquer, ele sabe como é que priorizar as operações, para onde passar as rotas, os sítios que tenham mais poluição, não os sítios que têm menos poluição, também é algo que é importante. E finalmente há também os aspectos sociais. Os aspectos sociais são muito importantes porque as pessoas votam e é bom que estejam satisfeitas para votarem em mim, não é? E portanto há que, de alguma forma, gerirem a cidade no sentido de tornarem as pessoas satisfeitas. Depois é preciso mostrar-lhes, eu acho que isso é muito importante, mostrar que um sistema destes tem a capacidade de compatibilizar estes três objetivos e nós podermos pedir qual é aquele que em cada momento queremos que seja favorecido. Por exemplo, pode acontecer que numa altura seja importante o retorno do investimento, mas numa altura crítica pode ser que o investimento se torne mais importante. Portanto, um sistema destes tem que ter essa possibilidade de optimizar de acordo com a função de custo ou com o objetivo que queria dar. Pronto, mas como é que nós podemos usar algumas técnicas para convencer? Eu acredito, sempre utilizei isso, e acredito que isso é fundamental, especialmente em áreas pioneiras, e é criar propósitos. Portanto, ninguém vai assinar um contrato de milhões de euros sem ter alguma garantia que não vai funcionar. E foi assim que a escola nasceu, criar algo protótipo, em que nós mostrámos que era possível, e isso levou depois a passar a ser consistente. Depois, a escalada é toda muito bonita, mas temos que ir por passos. Não podemos tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que ir fazendo gradualmente. Porquê? Porque quando a gente tenta fazer tudo por uma só vez, geralmente falha e há um desacreditar na tecnologia pode nos fazer acreditar alguns anos. Portanto, há que ter cuidado. Nós, eu e o Martins, disso, tivemos que ter cuidado de não prometer mais do que aquilo que nós pensávamos que podíamos atingir. E acho que isso é importante em problemas complexos como este, em que as próprias pessoas que vão desenvolver esta tecnologia não têm a garantia de que vai ter sucesso. É bom ter alguma cautela. Inicialmente, vou fazer uma abordagem tendo em atenção que o cliente tem que ter um retorno de investimento num prazo de 2, 3 anos e portanto também não querer ganhar muito no início. Portanto, são tudo coisas que são a ter em conta para resolver um problema desta complexidade. Finalmente, acho que também é importante criar métricas que vão avaliando o nosso progresso e que também sirvam de quase como um contrato entre o fornecedor e o cliente para poderem nunca sentir as suas expectativas de saudade.
Muito obrigado a todos. Eu acho que ficou aqui bastante claro que temos uma ferramenta que é incontornável, não estava de outra coisa. O que eu acho que aprendi aqui com muita clareza é que esta ferramenta é para usar com outros e é preciso saber fazer isso bem e na verdade, fazer esta interação com a pessoa, com o cidadão, porque na verdade qualquer uso desta ferramenta ao nível da cidade, na verdade tem esta dimensão social, económica, ambiental e portanto deve sempre ser usada com este cuidado. Consciente do tempo que temos e que queria dar a oportunidade a todos de poderem expressar-se e de fazer alguma intervenção, algum ponto de vista, alguma questão, enfim, o que acharem. Portanto, chama-se sessão pública e só será pública se vocês quiserem intervir. Portanto, enfim, dava a oportunidade a alguém que queira intervir. Portanto, Boa tarde, Eduardo Almeida. Gostei muito deste pequeno debate que tiveram ali. Faço uma questão relativamente às energias, que eu acho que é muito importante do que falei. Mas como é que se pode resolver isto? Temos uma legislação que não permite. Isto também é uma parte mais legislativa. Depois temos os painéis, temos as energias eólicas e depois temos a injetar energia na rede sem contrapartidas. Atualmente, eu tenho isso, eu moro em Lisboa, tenho uma vivenda, tenho os painéis solares na minha vivenda. Senti-me enganado pela EDP, a EDP não pagar por energia, senti-me enganado, peço uma fatura detalhada, não me dão, estou a produzir energia. Foi o maior erro que fiz até agora. E eu confio que a IA tem capacidade para que o cidadão possa ter as suas máquinas programadas para consumir energia naquela data, naquela hora, naquela data mais económica. Mas enquanto não houver este corte radical, em que o cidadão tem o painel a trabalhar, tem a sua energia, corta com a energia das redes, nós nunca vamos ter uma energia, como diz outro, nunca vamos produzir, nunca vamos ser autossustentáveis. Estamos sempre dependentes de uma redes. Como é que pensa resolver isso? Bom, aqui a redes é o operador de distribuição, não é comercializadora, neste caso estamos sempre dependentes das comercializadoras. Agora, nós, na minha perspectiva, acho que nós vamos estar sempre dependentes de uma comercializadora, ou seja, isto porquê? Porque pela intermitência e pela imprevisibilidade das renováveis, a total dependência e sermos totalmente dependentes da rede é muito difícil e exige um investimento muito grande, por exemplo, nos sistemas de armazenamento, que neste momento claramente não é confortável. Este modelo que falámos aqui das comunidades de energia vem tentar dar resposta a essa questão que esse investimento, primeiro, é normal, não é normal, é absurdo que as comercializadoras proponham sistemas sobredimensionados face às necessidades. E a IA e os sistemas de recomendações, nós trabalhamos muito também nessa área, é simples fazer isto, porque é simples ter um sistema que, olhando para o perfil da curva de consumo de uma pessoa a partir dos dados dos computadores inteligentes, simular e dizer, um sistema ótimo para o seu caso tem 500 watt pico e não tem 2 kW ou não tem 3 kW. Mas quer dizer, o objetivo da comercializadora aí é vender e instalar painéis porque eles têm margens comerciais muito maiores na venda e na instalação destas soluções do que na venda de energia em si. Mas estes modelos das comunidades de energia vêm, de alguma forma, dar uma resposta a esta questão, em que permitem, efetivamente, aos vários participantes, quem tem ativos de produção, poder partilhar o excedente de energia que tem com outros vizinhos dentro de um raio, sendo em baixa tensão, serão 2 km de raio, e em que, em vez de estar a fazer injeção na rede, ou é remunerado ao preço de mercado, e que, por acaso, for à hora de maior produção solar, vai ser valores muito baixos, aí muitas vezes poderá valorizá-los a valores superiores, porque quem está a receber essa energia, tipicamente a compraria, se calhar, em horas de ponta ou em horas de cheia, a 17 ou 19 cêntimos. Portanto, é o que este modelo vai permitir. E a questão
da optimização dos menores de ar podem ajudar não só na otimização de como é que esta energia é partilhada, mas também na informação massiva das pessoas de quais são as ações que devem fazer, qual é a melhor tarifa que devem contratar, qual é o nível de preço contratado que devem ter, qual é o sistema solar fotovoltaico ótimo que devem ter, devem utilizar as máquinas ou carregar o carro, a que horas, e se existir automação, poder atuar sobre esse ativo. Portanto, isso sim é possível. Surgindo aqui à questão que coloca, o modelo das comunidades de energia vai tentar dar um bocadinho de resposta a esse problema em si. Olá, boa tarde. Só dar uma coisa muito sintética. O Miguel consegue ajudar, a empresa dele consegue ajudar a montar uma comunidade de energia, não é? Só com uma pessoa, acho que não dá. É interessantíssimo. Fala com ele. Não, isto não é interessante. Isto é interessante. Força. Boa tarde. Nós fizemos uma formação e deve na Aforada há uma comunidade de energia, de produção de energia. E na altura chamaram a atenção que a rede nacional portuguesa não está preparada, não tem capacidade de receber energia. Isso confirma-se. Eu vou passar ao Miguel, mas quer dizer, não há uma coisa que seja preto ou branco, não é? Não tem capacidade, nem. Não tem capacidade. Há ter um limite, não é? É um limite. O pouco interesse que eles têm em pagar bem a energia que é injetada na rede tem a ver com a falta de capacidade que eles têm de receber essa energia se todo mundo, se houver uma grande injeção de energia na rede. A rede não está dimensionada para essas centrais, para que haja esse aumento exponencial de injeção de energia. Isso é verdade? Ou confirmo? Os limites de injeção de energia podem existir pontualmente a nível dos postos de transformação, a nível de... E aí, obviamente, são limites físicos que o operador da distribuição tem ou não que resolver. Aqui a questão da valorização da energia em si depende muito se nós temos um mercado spot, ou seja, um mercado de compra de energia para o próximo dia, em que o preço de compra da energia para as horas das 11 da manhã às 3 da tarde é próxima de zero. A capacidade de se vender essa energia em mercado, através de um agregador ou o que seja, a preços superiores, não é possível. Porque no mercado spot de energia, o preço de energia, muitas vezes, e em períodos de sol, chega a zero e essa energia que é injetada na rede não é remunerada, como não foi durante muito tempo. Portanto, eu acho que há duas barreiras de análise. Uma é há os limites físicos que possam. Porque mesmo no mercado spot ibérico, mesmo no mercado ibérico de energia, por vezes os preços de energia a essas horas é zero. Portanto, são duas coisas diferentes. Posso? Não sei se há mais algo que quer. Eu fico com muita vontade de fazer uma pergunta. Houve aqui um modo que ressonou, que foi quando o João Paulo disse uma vez no início, um bocado mais tarde, a questão dos humanos afinal serem fáceis de modelar. Parece uma coisa que não é nada pacífica e eu fiquei muito curioso. Aliás, tenho as minhas dúvidas, mas agora não vou aqui. Não estou aqui, eu não estou no painel. Mas fiquei bem curioso de ouvir, sempre o João Paulo, eventualmente também, os outros membros do painel sobre essa questão. Se acham que realmente os humanos são mais fáceis de modelar do que aquilo que pensavam. Eu tenho uma fábrica de arroz, vem de família. Eu há mais de 30 anos sei que os supermercados, a distribuição, usam exatamente essa tecnologia para decidir onde é que fica cada produto. Portanto, isso é uma coisa que é mais que sabida. Muito antes até da Google existir. Só que agora a Google Eu vou se calhar tentar dar aqui uma resposta um bocadinho diferente, que é, eu acho que depende da escala de análise, ou seja, a longo prazo, potencialmente isso é verdade. Mas se estivermos a olhar a
nós tipicamente olhamos, o nosso intervalo são tipicamente 2 anos, 3 anos, mas são 15 minutos, e temos que tomar decisões sobre o que é que vamos atuar nos próximos 15 minutos. O termos um escalonamento feito para um ano, de que é assim que aquela pessoa se vai comportar, é completamente impossível. Porque a vida acontece durante o meio e às vezes as pessoas estão em casa àquela hora, outras vezes não estão, e nós temos que adequar e criar novos escalonamentos para os diversos ativos que estamos a gerir, que, dependendo dos estados em que a máquina está, efetivamente, e que a pessoa depois tem a capacidade de atuar, temos que tomar decisões diferentes. Portanto, acho que a largo prazo, potencialmente sim, mas se calhar, se olharmos efetivamente a períodos de uma granularidade mais fina, e nós olhamos a 15 minutos, temos que contar com muito mais imprevisibilidade do que aquilo que os modelos nos dizem e que vai ser assim em cada dia típico daquela pessoa. Tendencialmente será, mas olhando a cada dia e em cada período de 15 minutos, as coisas, na nossa opinião, não batem certo. Eu tenho uma colaboração de há muito tempo com a Universidade do Cabo e uma das razões em transportes. No ano passado, este ano, fui lá dar um curso de transportes. E uma das razões é porque a universidade lá dentro é um laboratório onde os operadores de transportes da África do Sul fazem um tipo de formação e acesso às câmaras de fio. A África do Sul é uma rede de câmaras de fio de autoestradas ótima, contadores, enfim, a tralha toda. E eu tenho os dados do cabo. E a minha, mês passado, estive lá e a recomendação foi: estava aqui uma data de sensores em não sei quantas autoestradas, que só preciso de um, com sensor num sítio para ver o tempo todo. Tal é a correlação aqui na mobilidade. E, portanto, a mobilidade está muito relacionada com o consumo de energia. Agora, não com o porque eu hoje decidi que eu não sei o quê. Eu acho que há uma correlação que nunca falha. Isto é para acabar às 6h30 e as pessoas gostam que isto acabe às 6h30, não querem estar aqui muito mais do que isto. E acho que ficou bastante clara a posição. Acho que de facto foi uma sessão rica, com contributos totalmente complementares e muito interessantes, e que nos trouxeram aqui algum pensamento novo e esclarecedor. Agradeço muito as questões que fizeram, são muito importantes, e fico satisfeito que no pós-sessão possa haver imediatamente mais conversa, porque também é este o propósito dessas sessões. Quero agradecer aos organizadores da sessão, o Pedro, o Pedro Lima, por terem tido esta ideia, por nos convidarem para estar aqui hoje, e agradecer a todos que aqui estiveram e desejar-vos um bom fim. Obrigado ao painel também, só para dizer que a próxima sessão é no dia 12 de dezembro, à mesma hora, e é sobre redes de energia para um futuro sustentável. Por isso...